ser humano, você não consegue virar, não? Eu Você tá no fechei. escuro. É, Mas acho melhor começar, vai assim mesmo, enquanto a gente assim. estiver falando, você arruma. Vamos lá, pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Neri, eu sou professor aqui no IFMG, no Campus Ouro Preto. Eu sou da Direção Nacional do Sinasef e hoje a gente está aqui para bater um papo com um pessoal que vai nos ajudar a entender os limites, as possibilidades da continuidade da nossa greve, pensando na pauta salarial a partir do dia 4 de julho, que é a data imposta aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o governo não possa mais aumentar despesas com o pessoal, mas principalmente para a continuidade da nossa greve, para além da pauta salarial. Esse debate está sendo feito fortemente na nossa rede. A gente está com 11 sessões sindicais em greve, tem 10 estados do Brasil com institutos federais em greve. A gente está firme na luta para tentar defender o nosso reajuste salarial, mas principalmente lutando contra os cortes na educação, lutando contra essa política de morte da educação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que teve aí, nessa semana, o seu ex-ministro, pelo qual ele colocava a cara no fogo, preso, o MEC fechado para ações de busca e apreensão, uma situação muito séria, muito grave, e que se estende para o conjunto do serviço público brasileiro, as questões ligadas à FUNAI, a morte do Bruno, um servidor público que no exercício da sua função foi assassinado, cruelmente assassinado, uma morte bárbara, junto com o jornalista, com o Dom Phillips. Então, a gente está querendo fazer esse debate. Quero agradecer aqui ao Márcio, que... Ai, perdão. Saiu da minha tela aqui o Márcio. Eu vou pedir para ele depois se apresentar com mais cuidado. Eu vou falar apenas aqui que ele é o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. Junto com o Márcio, eu estou aqui com o Matheus Santana, que é servidor do IFBA, que é mestrando na USP lá em Direito Constitucional, né, Matheus? Depois também você se apresenta mais completamente para a gente. E a Helenira Vilela, que é professora lá no IFSC, que é coordenadora nacional do Sinasef, coordenadora da seção IFSC, e que vai completar esse debate com a gente. A gente vai começar com o Márcio, a gente vai abrir com momentos de 10 minutos para cada um dos nossos convidados, e aí a gente vai trazendo para eles aqui as perguntas que vocês mandarem pelo chat, e depois a gente volta e continua o diálogo. Beleza, Márcio, com você, vamos lá. Bom dia, obrigado, Daniel. Bom dia aí, Matheus, Helenira, pessoal que estiver acompanhando ou for assistir depois, né, o debate. Eu vou falar um pouquinho dessa parte orçamentária, financeira. Como o Daniel disse, eu estou presidente da Associação do Sindicato da Carreira de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, e é curioso, né, porque a gente, nessa função de representação dos servidores numa área que está no coração, né, dessa discussão, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, né, enfim, a gente acaba tendo um papel de convencimento para dentro da base, né, e para fora também a gente fica à disposição de participar de eventos como esse para poder trocar um pouquinho aí as nossas impressões. A gente, na Secor, né, que é a nossa associação e sindicato, a gente tem feito já há um bom tempo debates públicos sobre essas questões, e o que eu tentar aqui resumir nosso acúmulo de reflexão dizendo o seguinte: a gente tinha no Brasil, ali, principalmente na década de 1930 até final da década de 70, uma alternância de vários governos com diferentes ideologias, mas tinha um certo acordo, né, que era a ideia de que era fundamental colocar o orçamento, as finanças públicas a serviço de um projeto de desenvolvimento. A gente pode discutir que projeto de desenvolvimento é esse, pode discutir, né, enfim, que medida ele foi mais includente ou excludente, mas não havia muito apelo para essa ideia de que não tinha dinheiro para o Estado agir, né? Sempre teve, né, os liberais ou neoliberais argumentando, né, que, enfim, qualquer gasto público pode pressionar a inflação, e esse debate não é novo, não é restrito ao Brasil, mas havia uma certa hegemonia desse pensamento pró-desenvolvimento do país que perdurou durante essas décadas, e, enfim, mal ou bem o Brasil
acabou avançando aí em vários indicadores econômicos e até em alguns sociais. Mas aí quando a gente vira ali para a década de 80, em parte por uma questão mais de ordem política, né? A gente vinha da ditadura, então houve um movimento grande, inclusive no campo progressista, de reduzir as margens de manobra do Poder Executivo Federal. Então, fortaleceram-se as atribuições de estados e municípios, fortaleceram-se as atribuições do Congresso Nacional, da Justiça, do Ministério Público, mais recentemente da Defensoria Pública. E o Poder Executivo ele foi sendo esvaziado e a gente está sentindo isso até hoje. Enfim, o capítulo mais recente é esse tal do orçamento secreto, né? Que o parlamentar indica como é que vai ser a programação de gastos do ministério, e o ministério, enfim, pouco tem de espaço, né, para questionar e para pensar, enfim, em uma execução de outras atividades. Aí tem essas farras aí dos cantores sertanejos no município, enfim, tem um processo que nos preocupa muito, de descaracterização e de falta de transparência das leis orçamentárias, né? Então, esse embate que existe na sociedade, que se traduz também nessas disputas entre poder executivo e os demais poderes, acaba tendo como resultante uma situação muito confusa, que a gente tem, por um lado, na Constituição de 88 e em normas infraconstitucionais, né, que foram sendo editadas ao longo dos últimos anos, um indicativo de, como está lá no artigo 3º da Constituição, promover um país, né, justo, solidário, sem discriminação, etc. Mas, ao mesmo tempo, foram sendo criados, desde a própria Constituição de 88, mecanismos para conter os gastos que seriam necessários para implementar essas políticas mais inclusivas, né? Então, no texto original da Constituição, já se colocou lá um dispositivo proibindo o Banco Central de financiar o Tesouro Nacional, uma coisa meio estranha, né? Porque o Banco Central é um banco da União, né? Então, como é que ele não pode financiar gastos da própria União? Existem alguns mecanismos, né, de tentar contornar essa restrição formal, porque política fiscal e política monetária são necessariamente intrínsecas, né? Enfim, a separação é só para fins didáticos, para a gente poder conversar, mas todo gasto tem impacto monetário, e toda decisão de política monetária tem impacto na organização, né, do gasto público. Então, acabou tendo essa primeira restrição. Lá no texto original da Constituição também teve a restrição da regra de ouro, né, que é um dispositivo que a ideia é que o governo ele não venha a se endividar para realizar despesas correntes. Ele poderia se endividar só para realizar o que na contabilidade pública se chama de investimento, enfim. E aí é uma complicação aqui falando, né, com a base da educação, né? Então fica aquela pergunta: será que construir mais prédios para institutos federais, construir, né, enfim, fazer a obra física ali de infraestrutura o único gasto que deve ser estimulado na educação? Ou será que pagar bem, né, os servidores da educação, dar condições adequadas de trabalho, né, enfim, ter condições ali de pagar as despesas administrativas para o bom funcionamento das instalações que já estão disponíveis? Será que é um gasto pior para o país? Mesmo nessa ótica intergeracional, né? A ideia de que, bom, se você faz um investimento, aquilo vai ficar para frente, e se um gasto de custeio, como passou-se a ideia de que seria um desperdício, né? Então, gastar com servidor seria um desperdício. E essa ideia persiste e até hoje, né? Enfim, repito, não só no Brasil, no mundo isso tem em vários países esse debate também está colocado, só que principalmente desde a crise financeira mundial lá de
2008 para cá, nos países mais avançados, houve uma flexibilização nesse debate, né? Mais pessoas, inclusive economistas mais neoliberais, começaram a reconhecer que realmente, enfim, precisávamos de uma mudança de paradigma na gestão da macroeconomia. A gente viu de lá para cá um aumento grande, né, do endividamento público sem impactos inflacionários. Pelo contrário, ficamos aí 13, 14 anos com inflação próxima de zero nos países que aumentaram muito seu endividamento público, e isso é algo que merece atenção. Só que aqui no Brasil a gente regrediu, né? A gente está ainda lá com pensamento de 40, 50 anos atrás do debate sobre gasto público e inflação, e aí a gente não consegue sair dessa, né? A gente fica preso nessas amarras, que depois dessas duas que eu já citei, que já vem do texto original da Constituição, que é a regra de ouro e a proibição do Tesouro, do Banco Central financiar o Tesouro. Depois veio a própria LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial estabelecendo meta de resultado primário. É bom frisar, né, que essa meta de resultado primário ela não precisa necessariamente ser superavitária, né? Ela pode ser uma meta de déficit, mas mesmo se for uma meta de déficit, ela acaba sendo um instrumento procíclico, né? Em economia a gente fala procíclico quando a gente quer dizer que se a economia não está crescendo como se espera, como se projetou, como se gostaria, o Estado, ele, em vez de gastar mais para ativar mais a economia, ele reduz o gasto como se isso fosse um caminho necessário para criar expectativas positivas no mercado, e aí aquela coisa da fada da confiança, você vai criar um ambiente de negócio favorável aos investidores, e aí eles vão magicamente aparecer para investir. E a gente já sabe, aí, enfim, há mais de 90 anos que existe esse debate na macroeconomia, de que, enfim, essa história da confiança é muito, muito complicada, né? Mesmo o empresário privado, ele vai querer gastar, investir, onde ele tiver a expectativa de vender. Para vender, as pessoas precisam ter dinheiro. Para ter dinheiro, elas têm que, pelo menos, manter o poder aquisitivo delas, se não aumentar, né, os seus salários reais. E a gente está, no Brasil, aí na contramão, né? Nos últimos anos, a gente estamos falando aqui, imagino, base de servidores federais, a gente está aí há muitos anos, né, sem reajuste, nem para repor as perdas inflacionárias. E isso, obviamente, vai jogando a economia para baixo, as pessoas deixam de contratar bens e serviços, essa falta de contratação de bens e serviços acaba gerando desemprego, o desemprego acaba gerando baixo crescimento, baixa arrecadação tributária, e aí volta-se nesse círculo vicioso a se concluir que não, então já que a gente está com baixa arrecadação tributária, então qual é a mágica solução? Vamos reduzir gastos, porque, de novo, vamos criar um ambiente de confiança e aí a economia volta a crescer e vai dar tudo certo. Isso não é assim que funciona, né? A demanda agregada na economia é fundamental e o Estado é fundamental para agir de maneira contracíclica, ou pelo menos no aspecto relativo a salário, pelo menos garantir a manutenção do poder aquisitivo dos servidores. E vocês sabem, a gente não tem database no serviço público, então a gente não tem nem a garantia de mesa de negociação para poder discutir esses assuntos com os representantes do governo, então a gente fica tendo que fazer paralisações, fazer mobilizações para tentar, pelo menos, instaurar uma mesa de negociação para que hajam, né, as tratativas formais, e a gente, enfim, não consegue, e aí fica nessa, né? Bom, então vamos ter que apelar para fazer a greve. E aí faz a greve e depois tem que ficar discutindo se vai ter ou não corte de salário em decorrência da greve. Então, realmente é uma situação muito, muito complicada que a gente vive. E o recado assim, que eu queria deixar é isso, assim, fortalecer esse entendimento de que essa história de que o dinheiro acabou, né, que não tem dinheiro, é uma falácia, não existe isso. Vocês lembram que em 2019, né, em novembro de 2019, o governo federal apresentou 3 propostas de emenda constitucional, as PECs 186, 187 e 188. E o diagnóstico ali era, olha, o dinheiro acabou, não tem como, precisamos cortar da carne, e aí aquela história de redução de salário em 25%, né, jogar a âncora das expectativas lá embaixo, o pessoal ficar com medo mesmo de perder salário,
certamente pensando que, enfim, a resultante disso seria o que a gente está agora, né? Bom, não perdemos salário, mas também não recompõe nem as perdas inflacionárias. E aí o ministro da Economia, volta e meia, disse que está fazendo essa reforma, que ele chama de reforma administrativa silenciosa, que é basicamente isso, né? Não repõe as aposentadorias, não repõe as perdas inflacionárias, então vai impondo uma perda salarial, que, diga-se de passagem, faz parte de um projeto mais amplo, que inclui também reduzir salários reais dos profissionais aí da iniciativa privada, né? Toda essa lógica da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, vai nesse sentido, né? De que a gente chegou lá em 2014 em algo pouco abaixo de 5% de desemprego, e isso incomoda setores das elites, não só no Brasil, mas aqui estamos falando de Brasil, que ficam incomodados, né? Aquela história, está faltando garçom, está faltando empregada doméstica, o pessoal está ficando muito abusado, está exigindo muito dinheiro, então vamos impor perdas neles para eles ficarem sossegados no canto deles, não ficar incomodando nós aqui, né, dos altos salões. E a gente, como representação dos servidores, a gente precisa fazer, como estão fazendo aqui agora, né, dialogar, buscar parcerias para somar esforços. A gente fica aqui em Brasília, né, então a gente estava fazendo nas últimas semanas atos ali em frente ao Ministério da Economia, e uma dificuldade grande, né, de atrair o pessoal. Acredito que em boa parte, por causa do medo da Covid. Aqui em Brasília a gente voltou a ter aumento de casos aí recentemente. Eu mesmo peguei Covid pela segunda vez agora, 3 semanas atrás. Então, tem um lado mesmo da dificuldade de mobilização nesse ambiente ainda de pandemia. A gente, boa parte, está trabalhando remoto ainda. Mas eu acredito que tem esse outro lado também, né, da estratégia mesmo do governo, de fazer esse jogo duro, né, de jogar expectativas lá para baixo, ameaçar reduzir salário, para o pessoal achar que pelo menos não perdi salário, pelo menos eu tenho estabilidade, então não vou me engajar aqui em movimentos paredistas, porque a situação está ruim para todo mundo, tem gente morrendo de fome, eu mal ou bem consigo aqui comer. Então joga a expectativa lá embaixo, e aí a gente fica com essa dificuldade até de sensibilizar as nossas bases, né, para se engajar. Então, enfim, vou parar por aqui, né, e fico à disposição para a gente seguir conversando aí. Obrigado. Legal demais, Márcio. Importante lembrar, quando você fala da reforma administrativa silenciosa, né, a gente conseguiu, com as mobilizações no segundo semestre do ano passado, barrar a PEC da reforma administrativa, a PEC 32. Ela nem entrou na agenda de prioridades que o governo manda para o Congresso esse ano. Mas é claro que esse governo ultraliberal, esse governo que quer mesmo promover o desmonte do Estado, a privatização do Estado, que quer acabar com os nossos direitos, não vai desistir tão fácil, e só a força da nossa mobilização mesmo é que pode continuar barrando esse e outros ataques. Vamos passar para o Matheus? Matheus está no jeito aí para a gente seguir aqui com o nosso debate? Vai lá, valeu. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo. É uma alegria estar aqui com os companheiros e as companheiras do Sinasef FMG. Eu sou Matheus Santana, sou do Sinasef IFBA, sou sindicalista também na luta. Estamos em greve também, né, seguindo a posição de vanguarda da luta do IFMG. Sou advogado formado pela Universidade Federal da Bahia e estou no mestrado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário lá na Faculdade de Direito da USP. E minha área de concentração é o direito financeiro, que, em linhas gerais, é o direito orçamentário, né? Traduzido assim, a grosso modo. Também quero saudar aqui os companheiros que estão na live e a companheira que está na mesa, né? Então, e o companheiro também que está na mesa, que é o companheiro Márcio Gimene, economista, né? Saudar a Helenira Vilela, que é nossa coordenadora geral nacional, uma das coordenadoras e da base do Sinasef IFSC. Bem, eu vou tentar, nesse tempo aqui, ser bem breve e também não usar muito daquela linguagem do juridiquês que a gente, infelizmente, é um vício do cachimbo que deixa a boca torta quando a gente está falando dessas questões. Tentarei ser o mais didático possível sobre essas questões orçamentárias e a luta das servidoras e servidores pelo reajuste e a recomposição das perdas inflacionárias
e a garantia dos direitos fundamentais através do orçamento público. Bem, eu quero começar falando que é difícil falar depois de um economista, né? Porque enquanto o economista pensa um orçamento formalmente, como ele está balizado na norma, o advogado, sobretudo da área financista, né, orçamentária, ele vai pensar nos gatilhos, nos meandros que podem servir de não cumprimento ou de cumprimento em excesso de qualquer cláusula orçamentária. Talvez esse seja um papel ingrato, mas é necessário, até porque, como lei que é a lei orçamentária, ela nasce de discussões, ela nasce do debate. Toda lei é um pacto social e o orçamento não está diferente dessa regra. Inclusive, durante muito tempo, pairou no direito brasileiro que o orçamento era uma norma que não podia passar por controle de constitucionalidade. E até hoje há quem reproduz esse tipo de fala e de pensamento, que não é verdadeiro. O orçamento ele não só pode, como em alguns casos ele deve passar pelo controle orçamentário. A proposta orçamentária do ano seguinte, do exercício seguinte, ela é sempre construída no ano anterior. Inclusive, seja quem for o presidente a partir de 2023, ele governará com as metas orçamentárias e os gastos, receitas previstas esse ano nacional para o próximo ano. Então, a preocupação fiscal é muito mais de ter receitas e dizer de onde essas receitas partem para se assumir determinado gasto. E é isso, em tese, a ideia de um orçamento, né? O orçamento ele tem esse papel. E assim é o orçamento da União. E já partindo um pouco para o que nos interessa, quando a gente fala de orçamento, a gente fala da concepção de direitos fundamentais. Tem uma cientista política chamada Martha Hett, que ela diz o seguinte: não há de se falar em autonomia política para a realização dos direitos da sociedade sem falar em autonomia financeira. Ou seja, o que nós vemos hoje no Brasil com orçamento secreto, com emendas de bancada, emendas de relator, em volumes totalmente desproporcionais, né, emendas temáticas, é uma distorção do princípio orçamentário. O orçamento é uma ferramenta para diminuir a desigualdade, uma ferramenta do direito, né, prevista na Constituição para tirar do papel aqueles direitos que ali estão. Como é que se mantém os institutos federais? Através do recurso que é previsto em rubrica orçamentária. E óbvio, e aqui eu digo outra coisa, de forma alguma nós queremos ficar salvos de fiscalização. Nós queremos ser fiscalizados. Não só na nossa conduta como servidores públicos, mas também no gasto público. É como o Márcio falou, onde o lugar comum impera e tende a criminalizar o serviço público. Né? É sempre o serviço público visto como aquela coisa marota, pesada, maçante, que trava. Na verdade, quem tem esse pensamento geralmente é quem não conseguiu ter a oportunidade de ingressar no serviço público mediante concurso público, ou também quem nunca dele precisou. Eu acho até que muito mais essa segunda premissa. Então, o serviço público, ele é a essência, é para ele que o orçamento trabalha. Mas, infelizmente, pelo que o Márcio comentou anteriormente, nós temos algumas preocupações que foram trazidas em 2001 com a LRF e também com alterações do texto que são as questões relacionadas aos serviços da dívida. Uma dívida que nós arrastamos há muito tempo, uma dívida que não é auditada, uma dívida que entra governo e sai governo, a preocupação é se ter superávit para manter essa dívida de uma forma controlada. E é engraçado isso, porque a LRF, como o Márcio falou, ela não obriga que o orçamento aponte nas suas metas, nos seus anexos de riscos fiscais, que seja... Está travando, gente? Se estiver travando, eu peço já desculpas. E que vocês sinalizem no chat aqui. Falaram para mim que deu uma travada, eu vou continuar. Espero que consiga
falar melhor aí. Então, talvez tenha sido sua internet, Elenira. Então, vou seguindo aqui. Obrigado. Vou seguir. Então, quando se fala desses mecanismos, desses gatilhos, o anexo de riscos fiscais, que é algo previsto na LRF, não importa se superavitário ou deficitário, ele deve conter. E o que o gestor público deve se ater é a responsabilidade do que ele planejou. Volta e meia vocês devem escutar no noticiário. A inflação saiu do centro da meta. Que meta? Mas que meta é essa? É uma meta que está no anexo de riscos fiscais da Lei Orçamentária Anual, que deve ser enviada pelo governo até 31 de agosto, com uma mensagem ao Congresso Nacional. E por que eu estou detalhando isso? Porque ali também trata das nossas questões, tanto relativas à operacionalização em si do serviço público, que precisa de dinheiro, como das nossas questões salariais. Não só de qualquer reajuste que possamos pleitear, que se configure gastos de pessoal. Mas a Constituição traz alguns elementos. Primeiro, a revisão anual do índice de salários dos servidores, que é talvez a ideia da database, né? Seria a ideia da database. Algo que não é respeitado, algo que não é considerado. E a segunda coisa é relativa à database, é que estão falando que está travando aqui, eu fico preocupado. Porque eu sei como é ruim travar uma live, estou aqui imensamente constrangido por isso, eu tive que me deslocar, vir para uma outra cidade nesse período de festejos juninos, e a internet às vezes nos prega essas peças, né? Seria então, voltando aqui, a database e a correção pela inflação acumulada no ano. E aí entra o debate que mais nos interessa aqui. Primeiro, do ponto de vista eleitoral, acho que é conhecimento de todos, que não é de bom tom, até para as regras do jogo eleitoral, paridade de armas, que quem esteja no poder, principalmente no executivo, que é quem pode concorrer à reeleição, utilize de qualquer artifício para ter qualquer vantagem no processo eleitoral, ampliando, aumentando vantagens e benefícios de qualquer natureza de servidor público. Isso é um gatilho importante, isso é um mecanismo necessário para que se haja paridade de armas, né? Nós temos visto essa situação nesse governo fatídico, nesse governo nefasto, em relação a esse tema. A outra questão é que há um prazo legal, né, para que qualquer reajuste, seja ele discricionário, seja de revisão de plano de carreiras, seja feito. E aí eu entro também no debate da LRF, não só da Lei 9.504, que é a lei das eleições, né, a Lei Geral das Eleições, que traz esse mecanismo eleitoral, que não veda o reajuste da inflação, né, que é o que nós reclamamos em toda a nossa campanha salarial, e a LRF. E aí eu teço algumas críticas à LRF. Na verdade, a LRF é um mecanismo fiscal importante, trouxe avanços, trouxe ganhos, mas há uma crítica muito grande entre os financistas, na doutrina que debate o direito orçamentário, de que a LRF ela é uma lei que ingerencia, que interfere o Pacto Federativo quando ela determina que estados e municípios criem gatilhos com gastos de pessoal e com gastos de toda sorte. Isso é muito ruim para o Pacto Federativo. É um bode na sala essa situação hoje com as fazendas dos demais entes, dos entes subnacionais dos municípios. É uma interferência da União e o papel da lei complementar, que é estabelecer normas gerais, acaba se excedendo, né? Acaba se excedendo. E nessa parte que me cabe aqui para concluir, nós temos esse mecanismo relativo ao processo eleitoral, nós temos esse mecanismo da LRF, mas, como eu disse, a previsão de riscos fiscais, inflacionários, nem só pela alteração da Lei Complementar 173 de 2020, que inclui gastos de pessoal, foi construída essa tese, sem qualquer dado escrito nas normas, de que nós teríamos o 4 de julho como a data fatídica para reclamar qualquer coisa pelo prazo de eleição, pelo prazo de posse de quem quer que seja eleito. E aqui eu discordo, e até levei essa tese para nós debatermos lá no programa de pós, e todos foram concordes nesse sentido.
o servidor ele não pode ser punido e nem a inflação pode ser vista como gasto de pessoal. Até porque se há uma previsão de que há uma inflação e que essa inflação não foi respeitada, essa meta inflacionária, ela já não foi respeitada. Mas aí nós temos o ideal e o real. Qual é o real? O real é que a Praxis tem colocado todo esse gasto, seja ele inflação ou aumento deliberado de salário de servidor, em despesas de pessoal. Isso é uma compreensão que o Congresso Nacional criou, que o governo criou para se salvar e se tirar, se eximir da sua responsabilidade. Mas eu encerro dizendo, quem cria os prazos da lei é a luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, que definem de fato quando há conceitos tão vagos e abstratos como esse. É a nossa luta. Por isso que é importante, independente de prazos não taxativos, nesse caso, nós mantermos vigilância e luta constante para um governo que não vem respeitando, desde o seu primeiro ano, as metas que ele estabeleceu na lei orçamentária, sobretudo a inflação. As pessoas estão passando fome, uma inflação galopante. Não importa se você ganha um salário de servidor público ou um salário mínimo. Hoje, o nosso poder de compra é totalmente desprezível frente a essa inflação galopante que vivemos. Também encerro aqui, peço desculpas pelas intercorrências da internet e, desde já, também me coloco à disposição para continuar o debate com as companheiras e companheiros. Obrigado, Matheus. Ótima fala. É muito bom, é sempre bom a gente lembrar que as leis não nascem das cabeças brilhantes dos juristas, né? As leis nascem da correlação de forças, da luta de classes, e a gente está aqui tentando fazer o nosso papel, que é essa mobilização para fazer com que o governo interprete essas leis não de acordo com o desejo dos banqueiros, dos neoliberais, dos capitalistas, mas de acordo com a nossa necessidade diária de nos mantermos vivos, né? Está cada vez mais difícil. Vamos lá. Elenira Vilela, nossa professora do IFSC, coordenadora geral do Sinasef, para continuar com o debate com a gente aí, depois dessas duas ótimas falas que a gente teve até agora do Márcio e do Matheus. Vai, Elenira, com você. Bom dia, Daniel, bom dia, Márcio, bom dia, Matheus. Eu realmente achei muito boas as falas mesmo. Bom dia a todos e todas, boa tarde, boa noite para quem nos assistir depois. Então, eu sou Elenira Vilela, né, professora de matemática, mestre em educação, coordenadora geral do Sindicato Nacional e do Sindicato da Seção IFSC também. Eu acho que, primeiro eu queria começar fazendo bem pontualmente alguns registros, porque a gente está no Brasil, né, e um Brasil onde a gente vive muitas guerras, na verdade, né, e a gente está travando uma guerra contra o neofascismo e contra o neocolonialismo, e essa semana acho que a gente teve vários símbolos de como essa guerra mata a gente literalmente, fisicamente, ou mata a dignidade, ou tenta assassinar a nossa existência como ser social, como ser coletivo, como membro da classe trabalhadora. Então é isso que o Márcio falou, né? A gente está com a Covid matando aí um avião da Boeing todo dia, 140 pessoas de média de mortes. A gente, infelizmente, no Brasil naturalizou a morte, e aí a gente tem um governo que promove essa morte, promove a fome de 33 milhões de brasileiros, a fome absoluta, assassinou 7 mil crianças em 2 anos, que o SUS registrou como crianças que morreram por conta da fome, assassinou Bruno, Maxiel e Dom na luta pela defesa dos povos originários, além de ter assassinado muitos indígenas. A gente comentou, por exemplo, o assassinato da Daiane, que era uma menina de 13 anos que foi estuprada e estraçalhada por garimpeiros. Então, a gente tem visto esse assassinato. A procuradora Gabriela, que foi espancada por um subordinado, ser um promotor Demétrio de Oliveira, isso foi filmado, e ainda assim, mesmo ela sendo chefe dele, mesmo ela sendo uma mulher branca, letrada, operadora do sistema judiciário, ela vai com ele até a delegacia com flagrante óbvio, e o delegado, empregado do Estado burguês do patriarcado, libera, né, defende o patriarcado, defende a violência e libera o sujeito, que depois acaba preso de novo por uma ordem do MPF. E então a gente tem esse Brasil, né? Então é nesse contexto que a gente está falando. A gente está enfrentando o neocolonialismo, o neofascismo genocida, e está fazendo isso da trincheira da educação pública.
A gente está fazendo isso da trincheira da civilidade, da trincheira do desenvolvimento humano, da trincheira da cultura, da trincheira da socialização do conhecimento científico, da trincheira que enfrenta o negacionismo e que enfrenta o genocídio. E aí é que está a nossa greve, né? Eu queria começar com esse raciocínio que o Daniel estava chamando a atenção. As leis são resultado da luta de classes, da correlação de forças. E o fascismo que a gente está enfrentando, o neocolonialismo que a gente está enfrentando, ele não vai acabar sozinho, ele vai acabar somente na medida em que a gente enfrentar. E aí, por último, eu quero citar uma coisa que faz parte do nosso contexto atual, que é a greve geral que está acontecendo no Equador desde o dia 13, que é puxada por lideranças femininas dos movimentos dos povos originários. E aí eu queria perguntar, o que a gente é capaz de enfrentar? A gente se acovarda ou a gente enfrenta o neocolonialismo? A gente vai esperar o quê para enfrentar? E aí, nesse sentido, a posição do Sinasef, assim como foi a posição do INSS e está sendo a posição da FUNAI nesse momento, é de enfrentar, de dizer, não, nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos nos esconder, nós não vamos entender que esse fascismo é uma onda que vai passar sozinha e a gente vai se esconder e tentar se defender dela e esperar ela passar. A gente vai enfrentar no maior instrumento de luta que a classe trabalhadora tem, que é fazendo uma greve contra o governo neofascista. E essa greve é por quê? Né? Quando a gente delibera entrar em greve, a gente delibera entrar pelo reajuste contra a emenda constitucional 95 e contra a proposta de emenda constitucional 32. Ou seja, a gente está indo para a greve, a gente vai para a greve para defender a nossa existência como trabalhadores, porque quando a gente está defendendo reajuste numa situação em que o governo está usando uma política econômica inflacionária para gerar a nossa queda de receita, de rendimentos, porque a gente precisa entender isso que o Márcio falou, né? O governo promoveu uma queda brutal dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada com a reforma trabalhista, com a lei das terceirizações, mas estimulando e criando uma taxa enorme de desemprego, e quer fazer essa queda brutal dos nossos rendimentos como servidores públicos com o achatamento dos nossos salários via mecanismos inflacionários e sem reposição, e com o aumento absurdo do nosso trabalho com regulamentações infralegais como a IN 54, como a portaria 983 e com essa emenda constitucional 32 que está passando aí, né, com a reforma do ensino médio, com uma série de mecanismos que está fazendo para desqualificar o nosso trabalho, para, enfim, alienar, e aí no sentido bem marxista da palavra alienação, né, separar a gente do resultado do nosso trabalho, ou seja, a gente não conseguir mais ser o educador ou a educadora, seja docente ou técnico, que a gente no trabalho cotidiano, criando uma série de mecanismos de afastamento da gente desse trabalho. Então, o que está acontecendo é que a gente, numa greve, está enfrentando uma política de governo de aumento da exploração do trabalho e de fim dos direitos sociais. Então, quando a gente decide entrar em greve, a gente está fazendo o que as mulheres indígenas estão fazendo no Equador, que é enfrentar o neocolonialismo e o neofascismo, com a diferença de que elas estão sendo brutalmente reprimidas por um governo títere aí do imperialismo. E a gente ainda não está, claro que a gente está, né? A gente tem ameaças aí, uma série delas, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que se a gente não lutar para as nossas instituições, e se a gente não parar essas instituições agora, e aí o FMG está de parabéns, porque foi uma das primeiras sessões nossas a entrar e com muita força para essa greve, se a gente não parar agora, a gente vai ser parado depois. A gente vai ser parado quando não tiver mais dinheiro para pagar água e luz. A gente vai ser parado porque a Covid está se espalhando de novo. A gente vai ser parado sem nenhum tipo de controle social. A gente vai ser parado porque a lei de orçamento do ano que vem está sendo discutida agora e a tendência deles é sempre diminuir ainda mais o orçamento. E aí é importante a gente dizer, eu tive ontem numa reunião no Ministério da Educação, e que basicamente tem 2 pontos, né? Foi uma reunião longa de 2 horas, mas que, se você espremer mesmo, ela tem basicamente 2 coisas. Os técnicos do Ministério da Educação
que estavam muito nervosos, né, porque estava tendo a busca e a apreensão, o ex-ministro tinha sido preso, o atual ministro é o responsável pelo FNDE, que é o núcleo de onde aquelas acusações de advocacia administrativa enfim, de defesa, né, de interesses privados pela máquina pública, prevaricação aconteceram, foi no FNDE e o Vitor Godoy, o atual ministro, estava trabalhando diretamente nisso, então eles estavam nervosos, mas eles dizem para a gente com todas as letras, nós sabemos que o orçamento liberado até hoje só vai manter as instituições abertas até setembro, e a gente está fazendo gestões entre os parlamentares e o Ministério da Economia para tentar manter o orçamento. Aí, ao que a gente respondeu, olha, vocês são o governo Bolsonaro para nós, vocês fazem parte do governo que decide cortar, vocês fazem parte do governo que decide priorizar dinheiro para militar comprar prótese peniana, vocês são os responsáveis por um orçamento que aumenta em 236 bilhões a transferência de verba pública para os banqueiros, que dá 1,2 trilhão no primeiro dia da pandemia de repasse, né, metade desse dinheiro do Tesouro para os banqueiros, diretamente, e diz que não tem 12, 15 bilhões para dar reajuste, que tem que cortar ainda mais 1,6 bilhões dos orçamentos das universidades e institutos federais. Vocês são esse governo. E vocês têm maioria, vocês são o executivo num país presidencialista e têm a maioria no parlamento. Não venham pedir para a gente fazer gestões no parlamento para usar o orçamento secreto, que é uma decisão do toma lá da cá do próprio governo, para comprar voto, para a gente garantir o orçamento de uma escola que tem que funcionar todo dia, né? Então a gente disse isso para eles, e aí eles responderam, não, mas a gente combinou com o Ministério da Economia que se tiver crescimento econômico e aumento da arrecadação, eles vão desbloquear o 1,6 bilhão. Então isso significa que esse governo que não cumpre uma meta inflacionária, por exemplo, e não cumpre, não é assim, não, a gente previu um centro da meta de 3,5 e deu 4,2, não. O centro da meta era 3,5, o teto da meta era 5,7 e bateu mais de 10, praticamente o dobro do teto da meta. Ou seja, eles têm todo o controle da política econômica para promover a fome, o desemprego, a morte e a criação de mais bilionários amigos deles, e eles mesmos se transformando em bilionários. Ou seja, escorchar a população, arrancar o sangue, o suor e as lágrimas dos trabalhadores brasileiros para enriquecer meia dúzia de vagabundos, brancos riquíssimos, bilionários aí, como o Lehman e essa turma. Então, o que a gente percebe é que é uma decisão política. O governo Bolsonaro é um governo empregado dessa burguesia que quer ver o sangue, a fome e a morte dos brasileiros para poder enriquecer, para poder também submeter os interesses de grandes empresários multinacionais, principalmente dos Estados Unidos. Então, a gente disse para eles, a gente não aceita, mas nós somos técnicos. E aí a gente disse, pois é, por isso que a gente pediu uma audiência com os ministros. A gente quer conversar com o Vitor Godoy, a gente quer conversar com o Paulo Guedes e mostrar que os trabalhadores e trabalhadoras da educação pública federal não aceitam que eles desmontem, que eles sejam os inimigos da educação que eles têm sido, para poder alimentar os amigos da Croton. E a irmã do Paulo Guedes, a gente não pode esquecer, é vice-presidente da Associação de Empresas Privadas de Venda de Ensino Vagabundo, das empresas privadas de ensino superior, né? Então, o que acontece? E aí a gente precisa pensar no seguinte, quando é que a gente termina uma greve, que é uma greve para enfrentar o neofascismo e o neocolonialismo? A gente vai aceitar o argumento deles, sair da greve agora e assistir o crescimento econômico ficcional que a gente tem certeza que não virá, porque não tem nada na política econômica que indique isso, e assistir, daqui a pouco nós todos sermos mandados para casa porque as nossas instituições não têm condição de viabilizar o seu funcionamento, ou a gente vai se manter parado em luta, organizado, enfrentando o governo, pressionando para que a LDO saia, sim, com aumento, com reajuste, que a gente conquiste, sim, aumento agora. É mais difícil, porque o ordenamento legal dificulta, sim, mas o que muda isso é a luta de classes, é a nossa organização, é a força da nossa greve. Se a gente se acovardar nesse momento, eles vêm para cima, e a gente precisa entender que mesmo que o bolsonarismo seja derrotado nas urnas, isso não quer dizer que ele está derrotado na cultura. O Brasil foi colombizado, no pior sentido que essa palavra tem, infelizmente, que é ter milícias, ter criminosos apoderados do Estado,
ter criminosos apoderados do poder econômico, com relação direta com o poder econômico, como foi denunciado hoje pela Veja na relação entre as empreiteiras e as milícias do Rio de Janeiro, quando a gente tem mais armas na mão de caçadores e coletores bolsonaristas do que na mão das Forças Armadas e da polícia, que deviam ter o monopólio da violência. Então, o que a gente está vendo do uso da força como forma de controle social. Então, o que a gente está vendo, isso sem contar que a própria força que tem o monopólio não exerce ela legalmente, também muitas vezes age como milicianos desse próprio governo e dessa própria estrutura criminosa. Então, o que a gente está falando é de um processo, e aí eu vou encerrando com isso, em que a gente tem que pressionar a correlação de forças e demonstrar que trabalhadores da educação estão, como as indígenas no Equador, enfrentando o neofascismo e o neocolonialismo e defender as nossas instituições, que são sim o polo de civilidade contrário a esse neofascismo, esse neocolonialismo e ao ultraliberalismo. Então, a força, só a luta muda a vida, a gente está seguindo a nossa construção, a gente não está ainda no momento de sair dessa greve, porque a gente ainda tem muito o que conquistar, principalmente porque a gente tem agora uma perspectiva de, inclusive, o Andes, né, que vai reunir o setor das federais esse final de semana, entrar em greve também. Então, nós temos, sim, a possibilidade jurídica, a capacidade de força, nós lidamos com 1 milhão de famílias em todos os rincões desse país, e a gente pode, inclusive, criar problemas eleitorais para o Bolsonaro ao fazer a nossa greve e demonstrar que é um governo inimigo da educação e favorável a essa criminalidade. Então, a gente tem que lutar, né, e é difícil lutar, mas nunca foi fácil e nenhum fascismo vai ser derrotado sem luta. Se a gente olha as mulheres indígenas do Equador enfrentando toda aquela repressão e se mantendo firmes e conquistando a retomada do seu país, esse é o exemplo que a gente tem que seguir, não o exemplo dos covardes que se escondem e esperam que os outros façam a luta por si. É isso, é greve porque é grave, e eu estou aí para a gente continuar o debate. Massa demais, Elenira. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas Daniel, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, desculpa. Claro. Do ponto de vista legal, saiu hoje uma recomendação do procurador Felipe Fritz Braga, procurador do Distrito Federal, do Ministério Público Federal, dizendo e deixando claríssimo que quando a gente está defendendo o interesse público, é ilegal cortar ponto, e ele faz essa decisão hoje em defesa dos trabalhadores da FUNAI que estão em greve pelo cumprimento da sua função pública. Eu recomendo que todo mundo leia essa recomendação e que a gente entenda que quando a gente diz que a IN 54 é um crime contra a organização do trabalho, fere a Constituição Federal, o direito à greve previsto na Constituição Federal, a gente não está inventando isso sem conhecimento técnico. Isso está descrito na recomendação que o procurador Felipe Fritz Braga faz hoje em defesa de que não sejam emitidas nenhumas decisões desse governo antigreve, que é o governo Bolsonaro, contra os trabalhadores da FUNAI que estão em greve, e tudo o que ele escreve lá se aplica a nós, a pauta unificada que a gente está defendendo, incorporou como pauta da nossa greve e a nossa pauta, inclusive, de reajuste. Então, é bem importante a gente ver que tem fundamento técnico, jurídico, inclusive, além do que a gente tem que empurrar para que as leis sejam feitas de acordo com os interesses da população e não o contrário, e a gente faz isso na luta. Desculpa que eu não podia deixar de falar isso, e é uma decisão muito importante. Não podia mesmo. Eu vou pedir ao César aqui para subir para o nosso site essa recomendação, e aí a gente já vai disponibilizar aqui no chat do nosso bate-papo, para que todo mundo leia o teor e realmente tem os considerandos ali que o procurador coloca, deixa muito claro a justeza do nosso movimento. Ele recomenda para a FUNAI, mas ele deixa claro que quem está lutando pela manutenção, em defesa dos serviços públicos, pela garantia da manutenção dos serviços públicos para a população, não pode ser ameaçado, ter o direito de greve ameaçado, não pode ter ponto cortado, nada disso, né? Tem algumas perguntas no chat. Bom, eu queria saudar aqui o pessoal que está nos assistindo, o pessoal todo aqui da seção Sinasef FMG está dando essa força para a gente, nossa coordenadora geral, Solange Rodrigues, está aqui,
e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, o Brunão, lá de Betim, o Jefferson, a Silvia, a Glábia está aqui com a gente. Bom, enfim, queria saudar todo mundo, agradecer a participação. O César está colocando na tela aí para a gente, e aí eu vou rolar a bola para o Márcio, mas não só para a gente seguir a mesma ordem do início, a pergunta não é só para o Márcio, é uma pergunta que, com essas 3 abordagens que a gente teve aqui hoje, né, que a gente está tendo aqui no nosso bate-papo, essas 2 perguntas que foram colocadas, para a gente fazer mais uma rodada. Aí eu vou propor que a gente agora faça mais um bate-papo com 5 minutos para cada um, tomando como foco um pouco daquilo que eu disse, a Helenira reforçou, que é qual que é, de fato, o rigor dessas leis que são colocadas a partir da interpretação da nossa categoria. Porque a interpretação do governo, ela é sempre para garantir o interesse do governo, que é um representante, no nosso caso atualmente, desses grupos corporativos capitalistas, neoliberais, ultraliberais, mas a lei de responsabilidade fiscal, a questão da dívida pública, qual que é a força da nossa mobilização que pode permitir que essa interpretação se volte para o nosso lado, né? A gente está aí com um ótimo exemplo. O exemplo que a Helenira trouxe, o corte de ponto, ele está sendo ameaçado em diversos institutos da nossa rede a partir da Instrução Normativa 54, né? Que diz que tem que cortar o ponto do servidor grevista, tem que pegar o nome do servidor grevista e, se ele depois repuser o trabalho, as horas, aí devolve o pagamento. Claro que isso é ilegal, não é? Então, uma norma, uma instrução que é infralegal, ela corre o risco de se tornar lei se a gente não vai lá e confronta com a força da nossa mobilização. Eu acredito que isso vale não só para instruções normativas ou portarias, mas, enfim, vale para todo o conjunto de leis quando elas não nos atendem. E aí, o que o procurador traz nesse parecer aí, que ele dirige para a FUNAI, está mostrando isso, né? Então, eu queria voltar aí para o Márcio e depois, na mesma ordem, Matheus e finalmente a Helenira, para a gente falar um pouco mais sobre isso. A gente está em greve pela pauta salarial, é verdade. Essa interpretação da lei de responsabilidade fiscal coloca o dia 4 de julho como a data limite para o governo conceder qualquer reajuste. Isso é verdade mesmo? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, a gente não está em greve só pela reposição salarial. A gente está em greve em defesa da Rede Federal de Educação Tecnológica. A gente está em greve em defesa da manutenção, da prestação do serviço que essa rede oferece para os nossos estudantes e que está sob séria ameaça. A gente sabe que a gente está numa greve legal. Só que tem forças, infelizmente, até dentro do nosso movimento, que defendem que a gente saia da greve, que defendem que a gente saia do movimento, alegando que depois do dia 4 a gente estaria numa greve ilegal. Então eu queria devolver a bola para vocês, começando novamente com o Márcio, e para a gente finalizar, mais uma vez, agradecendo aqui os nossos participantes, o pessoal que está aí no chat, que está participando, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir, tem certeza que pela riqueza do debate que está rolando aqui, muita gente vai assistir essa live e ela vai nos ajudar muito a fortalecer e manter o nosso movimento. Ontem mesmo nós tivemos mais uma sessão do Sinasef entrando em greve, a sessão do Instituto Federal de Brasília, né, que deliberou pela entrada na greve, e a gente tem certeza que a nossa greve é justa, é legítima, é legal, e a gente vai seguir na luta. Vamos lá. Márcio, a bola está com você de novo. Beleza. Bom, eu estou plenamente de acordo com o que Daniel, Matheus e Helenira colocaram. Eu anotei aqui alguns pontos, vou tentar resumir aqui, porque, enfim, é assunto para horas, né? Eu queria reforçar, o Matheus disse, toda lei é um pacto social, o Daniel, as leis são o resultado da correlação de forças políticas, aí eu acrescentaria, e no mesmo sentido que eles estão colocando, mas queria destacar que a interpretação das leis, né, também é um grande desafio, né? Ainda mais no Brasil, que a gente vai criando um monte de legislação e às vezes elas entram em conflito, e aí como é que fica a interpretação? E esse é um caso clássico, né? A Constituição, que é a norma maior do país, diz que você tem que repor as perdas inflacionárias dos servidores ano a ano. Aí vem uma lei complementar, né, que é a LRF, e outras legislações, né, como a lei eleitoral, que estabelece restrições à implementação dessa. Mas, pô, se você descumpriu,
está descumprindo ano a ano, né, a necessidade de reposição das perdas inflacionárias, como é que vai argumentar agora que uma lei menor ela tem que se sobrepor à lei maior? Então, é um grande desafio a gente construir essa pressão aí nos ambientes de trabalho, né, enfim, hoje em dia aí nas redes sociais também, mobilizar, né, as bases e buscar esse apoio jurídico, né, para fortalecer os nossos argumentos. E aí eu queria, só para exemplificar isso, né, não sei se é de conhecimento de todos, algumas semanas atrás o Ministério da Economia mandou ofícios, porque o presidente vinha sinalizando, né, primeiro ele, no final do ano passado, indicou que queria enviar para o Congresso proposta de reposição salarial só para as polícias, né? Está preocupado aí o pessoal que tem porte de arma, conseguir ter o apoio deles e não está muito preocupado aí com os que não têm porte de arma. Mas, de qualquer maneira, a gente reagiu, né? Já no final do ano passado, início desse ano, teve uma mobilização grande aí dos servidores federais, e aí vocês sentiram, né, que não ia ser tão simples assim fazer essa escolha de favorecer só uma categoria. E aí ficaram plantando na imprensa essa coisa dos 5%, né, que é até a reposição dos 5%. Veja, 5% é só de IPCA, só durante o atual mandato. Estou nem falando, né, do período anterior, lá, 2017, 2018. Mas só durante o mandato do atual presidente, a gente vai terminar com cerca de 30% de perda inflacionária pelo IPCA e próximo de 70% pelo IGPM. E aí vem com a proposta, né, de 5%. Joga um balão de ensaio, é óbvio que, enfim, não ia satisfazer a ninguém esses 5%. E aí depois eles recuam por um artimanho que é mandar ofícios para os ministérios perguntando o seguinte: olha, se a gente fizer esses cancelamentos aqui de dotações orçamentárias, né, que são fundamentais aí para tocar, para continuar funcionando os órgãos, para, né, conseguir fazer o mínimo, né, necessário aí de prestação de serviços públicos. Se a gente cortar isso daqui para poder pagar o reajuste dos servidores, vai dar algum problema? Vai prejudicar a prestação de serviços públicos? É óbvio que os ministérios vão responder que sim, né? Claro que vai prejudicar. E aí entra essa lógica, essa falácia da confusão entre o que é as finanças públicas e as finanças privadas. E aí eu acabei não entrando muito nisso na primeira fala, eu não queria deixar de fortalecer esse ponto. Veja, o real é uma moeda criada pela União. Vocês, a gente não pode ficar criando real. Se a gente fizer isso, a gente está sendo um falsificador, pode ser preso. Enfim, o monopólio da emissão da moeda é da União. Então, a decisão de realizar um determinado gasto é o que faz a moeda circular. Então, se há a decisão, olha, vou repor os 30% de perda pelo IPCA, não é nem entrar na discussão do IGPM, aí, como eu disse, já está indo para os 70% de perda. Vamos botar o IPCA. Você vai autorizar os 30%, o que isso significa? Apertar um botão lá no computador, está autorizado, e aí vai fazer a autorização das movimentações do Banco Central para o Tesouro, do Tesouro para fazer os pagamentos para os servidores, né, nas contas bancárias dos servidores, e está feita a viabilização econômica do gasto. Então isso quer dizer que você pode gastar loucamente sem critério nenhum? Não, óbvio, se você gastar com atividades, né, supérfluas, se você fizer aí gastos que poderiam ser melhor feitos em outras áreas, você pode ter problemas, não só de inflação, pode ter problema no balanço de pagamentos, etc. Mas não é o caso. Aqui a gente está falando de repor perdas inflacionárias. Se a gente nem repuser essas perdas inflacionárias, como eu disse antes, está jogando a demanda agregada para baixo. Então, vamos lá, do ponto de vista das finanças públicas, há uma discussão, e aí é o que eu estou pontuando aqui. Não, a gente não ia quebrar em 2019, como não quebrou quando fez lá a PEC lá de guerra, né? Enfim, para viabilizar o atendimento básico aí das pessoas que estão desempregadas, enfim, o auxílio emergencial. Se o dinheiro tinha acabado lá em 2019, de onde é que veio esse dinheiro? Veio da decisão política, né, da definição desse pacto social de não deixar as pessoas morrerem, e aí tivemos aí a viabilização desse auxílio emergencial, de dar o suporte ali para a área de saúde, etc. E, enfim, o país não quebrou, né? E como vai continuar não quebrando agora. Só que aí, em paralelo a essa discussão de finanças públicas, tem a discussão das normas.
E aí que está esse desafio, né? A gente buscar essas interpretações e fazer esses embates para a gente demonstrar, e aí já coloco aqui a nossa associação, nosso sindicato à disposição. A gente tem trabalhado muito nessa linha, não só de apontar as contradições, né, do discurso oficial, que é repetido diariamente nos grandes meios de comunicação, mas também para construir alternativas. E aí eu entro no que o Jefferson colocou ali no chat, né? O Jefferson falou, aí, assim, tem 2 pontos, a auditoria da dívida e a revogação da emenda constitucional 95. A auditoria da dívida, eu acho que a gente precisa separar em 2 pontos. Uma coisa é discutir a taxa de juros, né? Veja, a gente está agora com uma inflação que é basicamente por causa de combustíveis, por causa de preços administrados, por causa de redução, né, dos estoques reguladores de alimentos. Então, enfim, não tem nada a ver com excesso de demanda, né? A gente está com metade da população que está desempregada, que está desalentada ou que está trabalhando menos do que gostaria. Então, não faz sentido nenhum discutir que teria pressão inflacionária por excesso de demanda. Pelo contrário, estamos com falta de demanda. Nós temos problema do lado da oferta. Então, se você vai fazer um planejamento sério, você tem que lidar com essas causas de aumento de preço pelo lado da oferta. E, no caso aqui, tem um problema clássico, que é a Petrobras, que está remunerando, né, os seus acionistas privados, parte deles brasileiros, parte não, e isso está jogando o preço do combustível lá para cima, como se houvesse um preço internacional de mercado de combustível. Então, a OPEP é o quê? O OPEP é o cartel que está estabelecendo o preço internacional. Então, enfim, é esse o preço internacional que tem que ser respeitado. Então, não faz sentido toda essa argumentação. Então, vamos lá. Uma coisa é discutir a política monetária, a taxa de juros, etc. Outra coisa é discutir se a dívida pública ela impede o gasto primário. E aí que eu quero dizer claramente que não. São coisas diferentes. Aumentar a despesa com a dívida pública não inviabiliza aumentar gasto com educação. Claro que você pode ter uma discussão sobre conflito distributivo, né? Quem se beneficia, mas aí volta a discussão da taxa de juros, e não se tem uma criminalização, né, da gestão da política monetária, porque, enfim, cometeram alguma irregularidade. Então, assim, eu me incomoda um pouco essa discussão da auditoria da dívida pública, não porque por não dever ser auditado. Tem que ter auditoria, tem um monte de auditoria o tempo inteiro. Mas não me parece que essa seja a discussão central. Acho que na política monetária é discutir mesmo a condução, né, da taxa Selic, como é que isso é feito. Agora, outro ponto que o Jefferson traz, que é a revogação da emenda constitucional 95. Aí sim, veja, na minha primeira fala, eu acabei não mencionando. Eu falei da regra de ouro, falei da proibição do que o Banco Central financia o Tesouro, falei da LRF, e aí o que eu ia complementar, a 4ª restrição fiscal autoimposta, e foi a mais dura de todas, foi o teto de gastos, que não tem lugar nenhum do mundo que tenha essa restrição por 20 anos, etc. Então, o que a gente precisa? Eu, pessoalmente, tenho trabalhado nisso. A gente construiu uma proposta de emenda constitucional que revogue a emenda constitucional 95, mas que também estabeleça o que vai entrar no lugar. E aí que está um pouco a dificuldade. Mesmo no campo progressista, a gente tem um pouco de dificuldade quanto a isso. Porque, do meu ponto de vista, a gente não precisa inventar nada. A gente já tem as leis orçamentárias, já tem a lei do PPA, já tem a lei de diretriz orçamentária, já tem a lei orçamentária da União. Se trabalhar elas de forma clara, transparente, colocando essas leis orçamentárias a serviço dos objetivos fundamentais da República, a serviço, né, da implementação de políticas públicas inclusivas, a gente resolve isso, que, como eu disse, o real é monopólio da União. Se há decisão de que é necessário realizar tais gastos, a União tem plenas condições de se financiar. Ela não precisa vender título público, ela não precisa contrair empréstimo externo, se é para gastar na moeda que ela mesma emite. Então, a gente pode ficar tranquilos quanto a isso, a gente fica à disposição para aprofundar esse debate em outros momentos, mas não há impeditivo técnico financeiro para a gente, pelo menos, repor as perdas inflacionárias. Então, a nossa luta é sim justa e vamos nela. Bom, isso significa que as escolhas são políticas, né, e elas são terríveis para a gente, né? Quando a gente tem lá, do lado do governo, o nosso inimigo de classe, eles fazem as escolhas que sempre nos atacam, nos afetam, nos atingem e nos matam. Eu queria já agradecer aqui ao Márcio Gimene, que é presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento. Márcio, muito obrigado, contribuição decisiva sua para o nosso debate. Valeu demais. Vou passar aqui para o Matheus para suas considerações finais, para falar mais um pouquinho aí, repercutir um pouco mais as perguntas que foram feitas.
E, Márcio, valeu, obrigadão. Valeu demais. Matheus. Seriam as escolhas trágicas, Daniel. No direito financeiro, a gente fala que são as escolhas trágicas, essas escolhas orçamentárias, né? Acho que você tinha comentado também sobre a correlação de forças na interpretação. A interpretação do governo sempre será mais restritiva. É muito bom falar depois de um economista, porque ele formata e mostra que, do ponto de vista das variáveis econômicas, o problema não está nos mecanismos, o problema está na forma que se interpreta e se aplica os mecanismos, os gatilhos da LRF, da Lei 4.320, que é uma lei que foi recepcionada pela ordem constitucional vigente, que é uma lei dos anos 60, da ditadura, que é a lei do orçamento. Enfim, também os colegas comentaram no chat, eu pensei algumas coisas aqui para falar rapidamente. A emenda do teto dos gastos, a emenda constitucional 95, é uma excrescência. Nenhuma escola de vanguarda, gente séria que pesquisa direito financeiro brasileiro, que não é de esquerda, né? Gente do PSDB, eu já vi professores que têm proximidade com um espectro mais à direita, não há nenhuma sinalização favorável à emenda do teto dos gastos. Tem 3 escolas de vanguarda do direito financeiro no Brasil, que é a UERJ, a USP e a UFMG, concorde, assim, é unânime que isso é uma coisa absurda, é um capítulo triste da história do direito financeiro brasileiro. Desde 2015, com as pautas bombas do Eduardo Cunha, com a retração econômica, as turbulências políticas, a gente vive com maior intensidade a experiência do contingenciamento do orçamento, mas nós chegamos agora, desde 2019, em números inimagináveis, né? Quase metade do orçamento está contingenciado, tentando-se fazer superávit, né? Quando a gente fala de auditoria, tem que sair um pouco da ideia de um jargão, muito mais, como o Márcio falou, uma questão da política monetária, da política cambial do Brasil. Nós temos um tripé macroeconômico que me parece que não há, por mais que se tenha políticos aí dizendo que vai acabá-lo, eu acho que é muito difícil isso acontecer, e eu quero até lembrar um verso do Caetano Veloso naquela música muito romântica, que ele diz assim: sou o que soa e não douro a pílula. Eu queria parafraseá-lo dizendo que estou falando aqui dessas possibilidades, dessas construções de interpretação, da hermenêutica sobre o direito orçamentário, mas de forma alguma eu quero vender uma ilusão para a base. Primeiro, eu não tenho, na minha visão, qualquer acordo com a ideia de que nós temos uma data estanque, fixada, para lutarmos para ser o último dia, que vai ser a data final que vamos poder reclamar, porque hoje nós vivemos um processo de axiologização da Constituição, como diz Humberto Ávila, de que nós desrespeitamos por princípios e construções de pensamento e de interpretação o texto constitucional. É muito claro na Constituição que o servidor tem direito ao índice inflacionário corrigido no ano e a ideia de uma database. Isso são marcos constitucionais e que as leis infraconstitucionais e, sobretudo, as leis complementares, como a LRF e a própria lei das eleições, que não é uma lei complementar, mas a lei complementar que alterou a LRF a 173, elas acabam extrapolando o papel de norma geral. Elas começam a definir coisas que só cabem à Constituição. Então, é muito preocupante esse estado de coisas que a gente vive. E encerro dizendo, hoje o nosso orçamento, prova disso, orçamento secreto, a emenda do teto dos gastos, ele é capturado pelos fatores reais de poder, né, pelo poder econômico. O nosso orçamento hoje, ele não exerce a sua função republicana, que é aumentar no que o professor Regis Fernandes de Oliveira chama de capacidade receptiva. De que é capacidade receptiva? É alocar recursos para quem está na pobreza. O pobre precisa ser posto no orçamento. O que aconteceu nos últimos anos? As políticas públicas todas foram retiradas do orçamento. O próprio Auxílio Brasil é uma coisa que foi distorcida do ponto de vista de uma política de transferência de renda. Não é da forma que deveria ter, e acho que isso cabe um outro debate, e aqui não estou querendo dizer com isso que o Bolsa Família era indubitavelmente melhor. Do plano formal, da ideia, da construção da política pública, o Bolsa Família tinha uma ideia muito mais densa, muito mais concreta do que o Auxílio Brasil. E, enfim, eu quero aqui só conclamar que a luta é capaz de mudar todas as coisas.
é importante que a gente continue nas trincheiras, não que uma data nos limite, respeita as posições que trazem isso. Também não estou de forma alguma dizendo que vamos conquistar, porque, como eu disse, a visão do governo sempre é a mais restritiva, é de colocar a inflação nos gastos de pessoal, de nem ele mesmo respeitar a inflação. Se fôssemos levar ao pé da letra, se pegássemos, né, Márcio, o anexo de metas da lei orçamentária, poderia se configurar crime de responsabilidade. O que já foi de coisa desrespeitada ali não está no gibi. Então, se formos ser tão ao pé da letra nas questões orçamentárias, nós não vamos ter um orçamento que ele se torna, como se diz no jargão, uma peça de ficção. Nós não queremos um orçamento peça de ficção. E a questão inflacionária dos servidores, hoje também para nós é uma peça de ficção. O orçamento como peça de ficção. Agradeço imensamente ao Sinasef e FMG, os coordenadores aqui na pessoa do companheiro Daniel Neri, que nos convidou gentilmente, as pessoas que estavam aqui até agora nos acompanhando, e insisto em dizer, vamos continuar na luta do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 10, do 20 de julho, até o final do ano, para derrotar esse governo que não tem compromisso com a coisa pública, com as políticas públicas que transferem renda de verdade para a população que precisa. Obrigado. Poxa, Matheus, que fala brilhante e emocionante, viu? Muito obrigado mesmo. O Matheus, que é técnico em assuntos educacionais lá do IFBA, Instituto Federal da Bahia, advogado, mestrando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Obrigado, viu, Matheus? Vou passar aqui para a Helenira Vilela. Com a Helenira, a gente finaliza a nossa live, mais uma vez agradecendo todo mundo que está acompanhando a gente aqui até agora, o pessoal que vai acompanhar depois aí, tenho certeza que a gente vai repercutir muito ainda esse tema no debate interno aqui da nossa greve e no conjunto dos movimentos aí dos servidores públicos federais. Obrigado, pessoal. Matheus, mais uma vez, obrigado. Helenira, vou te agradecer de uma vez. Helenira, terminando, a gente encerra a nossa live. Obrigado por estar aqui, Helenira, que é professora lá do IFSC, que é coordenadora geral do Sinasef e coordenadora da seção lá do IFSC também. Vai lá, Helenira. Então, Daniel, Matheus, Márcio, eu vou começar por onde o Márcio começou, que é a força política para fazer a interpretação num exemplo contra nós, que foi quando, inclusive, o STF admitiu a prisão com decisão de segunda instância e não com processo transitado e julgado, né? Aí ela foi usada para tirar o Lula da disputa das eleições. Então a gente percebe, isso é absolutamente cristalino na Constituição Federal, né? A Constituição diz que a presunção de inocência é um princípio básico fundamental, e eles quebraram ele numa interpretação absolutamente de um momento político onde eles precisaram usar isso contra nós e usaram de uma maneira brutal para poder estarmos hoje sob esse governo neofascista. Então, o que a gente percebe é que quando interessa para eles, eles podem distorcer o que for. E aí a gente podia usar exemplos contrários de, por exemplo, o direito à saúde universal, que não foi respeitado ao longo da pandemia. Então, eles interpretam como querem, de fato, ou como são obrigados a. E aí eu vou abordar a pergunta que a Célia fez no chat, que é por que essas normas infralegais, tipo instrução normativa e portarias, elas acabam tendo tanta força? É a força política. É porque a gente não enfrenta. E é por isso que também é fundamental a gente seguir na nossa greve para derrubar a IN 54, para derrubar a portaria 983 e para derrubar uma série de normas que o governo faz, por exemplo, quando usa a lei da lista tríplice para impor e desrespeitar a autonomia universitária que está prevista no artigo 207 da Constituição. Então, o que a gente vê é que a interpretação é feita de acordo, sim, com as forças políticas. E a nossa força política está na greve. Então, acho que é importante a gente se lembrar, né? A gente está na greve e é interessante esse mito que está circulando na nossa categoria a respeito do dia 4 como uma data limite. Eu ouvi de algumas pessoas, inclusive, a expressão, essa é uma greve que tinha data marcada para terminar. Quando a gente tem, por exemplo, uma categoria irmã, que é o Andes, pensando em entrar em greve na semana em que essa data chegaria, ou seja, a Constituição deixa muito claro, os trabalhadores, no seu artigo 9º, os trabalhadores têm direito à greve e eles decidem como,
quando e por que vão exercer esse direito. Então, não existe nenhuma iene que possa cassar esse direito, não existe nenhuma decisão de lei de responsabilidade fiscal que vai dizer que a gente só pode brigar por reajuste, por exemplo, isso é falso, a gente está brigando, né? E aí a gente percebe nas mobilizações um dos atos que tem acontecido mais comuns na nossa categoria para mobilizar para a greve é debater o orçamento, o bloqueio, é debater a inviabilização do funcionamento da nossa instituição. E isso tem mobilizado, e se isso mobiliza, isso é um dos instrumentos, porque a gente precisa lutar para salvar as nossas instituições. Queria dar um outro exemplo também, disso que o Márcio principalmente falou, mas o Matheus também comentou, que é a decisão política de uso do orçamento público e da dívida, né? É importante a gente entender que não é o fato em si de ter uma dívida que é o problema. O problema é como essa dívida vai sendo usada politicamente para fazer transferência de renda dos pobres para os ricos, que é o que acontece sistematicamente no Brasil. Para fazer uma metáfora, é como a proibição do uso de drogas. Se supostamente a proibição existisse, não é por isso que ela existe, mas se ela existisse para diminuir o consumo de drogas, a gente tinha que acabar com a proibição hoje, porque nunca teve diminuição no consumo de drogas em lugar nenhum por conta da repressão e do assassinato da juventude negra. Então, no caso, se eles dizem que todo esse ajuste fiscal e a emenda constitucional 95, a lei de responsabilidade, todos eles foram criados porque existia supostamente um desequilíbrio nas contas públicas e isso era a forma de reequilibrar as contas públicas, podemos suspender essas medidas todas hoje, porque a tal da dívida pública cresceu nesse tempo. E ela cresceu em relação ao PIB, ela cresceu em valores absolutos, a gente paga o que é supostamente a amortização da dívida. A gente pagou mais de 3 trilhões, está devendo 4. O que está fazendo essa dívida crescer é a taxa de juros Selic, que eu não vou entrar na explicação, o Márcio já disse muito claramente, ela está 13,5%, supostamente reprimindo uma demanda que não há numa situação de estagflação, aumentando a inflação um monte, aumentando a dívida pública um monte. Então, não falta dinheiro, falta decisão política para priorizar os direitos da população e não o roubo, o assalto desses super ricos ao Brasil. E aí, é bom dizer também que em 2019, né, eu estava na China e eles deliberaram, assim, acordou de manhã, o governo resolveu fazer uma política anticíclica por conta de uma série de questões e deu, de um dia para o outro, 30% de aumento para os rendimentos de todos os servidores públicos chineses, que são mais ou menos metade da população econômica ativa chinesa. Ele decidiu. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam aumentar a demanda interna para evitar que problemas econômicos externos atingissem a economia da China. E o que aconteceu com a China? Seguiu crescendo, fez o equacionamento da pandemia e segue crescendo até hoje, e em um processo aí de 40 anos tirou 800 milhões de pessoas da fome. Né? A China é um país, pouca gente sabe disso, que tirou 800 milhões de pessoas da fome com decisões como essa. Então, existe essa possibilidade. E aí, eu acho que, para terminar, a gente não pode aceitar que quem defina o nosso processo de greve sejam esses mecanismos que são infralegais, ou que não são normas constitucionais, que tentam caçar o nosso direito à greve. E que a gente siga mobilizado. Quem decide quando a nossa greve termina, quem decide por que estamos em greve, somos nós. E é a nossa força política que não pode, e aí eu tenho que dizer que existem pessoas dentro da nossa categoria de maneira pelega, tentando minar a organização que existe, porque nunca quiseram entrar em greve. As pessoas que estão dizendo que a greve tem limite para terminar, em sua maioria são as pessoas que disseram que ela nunca deveria ter começado. Então, a gente tem que se organizar internamente, a gente tem que fortalecer, a gente tem que estar aqui, e aí eu agradeço muito a oportunidade do IFMG, para estar aumentando o número de sessões em greve, indo para cima do governo e não aceitando o governo tentando inviabilizar o funcionamento das nossas instituições e as nossas vidas como servidores públicos. Então, é por Bruno, é pelo serviço público, é pela educação, é pela nossa continuidade. A gente fez greves na década de 90 pela existência da nossa rede federal de ensino tecnológico e profissional. E não existiria essa rede hoje se a gente não tivesse feito aquelas greves, que eram greves que duravam 90, 100 dias, que eram greves contra um governo muito difícil, que eram greves que iniciavam com dificuldade de apoio dos estudantes, exatamente como essa. Mas essa rede existe,
Nós temos esses empregos hoje, os nossos estudantes têm esse ensino porque fizemos essas greves naquele momento e pudemos depois ter um outro momento em que a gente pôde avançar e melhorar a nossa rede. E agora a gente está lutando por concurso, por reajuste salarial, por recomposição orçamentária, por enfrentamento a essas normas que estão prejudicando a qualidade do nosso trabalho, por uma série de coisas. Então, temos que seguir em greve. É greve porque é grave. O Sinasef está em luta e vai seguir em luta, fortalecendo e enfrentando o governo neofascista, neocolonial e ultraliberal. E aí eu repito, só a luta muda a vida e a gente não vai ver o fascismo acabar por si. Ou a gente derrota o fascismo ou ele continua nos matando. E é por isso que a gente está em luta e é por isso que a gente tem que continuar essa luta. Claro que não até, né, ninguém vai seguir com uma greve até a morte, ou por 6 meses, ou até o Bolsonaro perder a eleição, não é isso que eu estou dizendo. Agora, a gente tem condição, nós estamos em um momento em que há mais sessões entrando em greve, mais sessões conseguindo a mobilização, a gente está se fortalecendo, e a gente vai derrotar o bolsonarismo nas ruas, nas redes, nas greves, nas lutas e nas urnas. É isso, recado dado. Pessoal, muito obrigado. Pessoal que está aí nos assistindo, valeu demais. Até a próxima.